há pressão, há. O óbvio é que as coisas andem e ainda bem que em sede da pressão há respostas. Agora, não havendo o cumprimento em janeiro, foi dito agora antes do processamento das folhas, o que também concordamos que podia ter sido feito antes, mas não tendo sido suspenso no acordo os 25%. Nem deve ser suspenso. Sim. Por isso estamos a dizer, ele é diferido para março, por questões administrativas, segundo o secretário, diz que é preciso uma legislação em passos a serem acertados. Isso não é verdade. Mas também são as palavras do mesmo que fosse do ponto de vista dos dinheiros. Na verdade, não, falta de legislação não é real. Sim, não, há alguma legislação, mas ainda assim não há nada. A arquitetura dos salários da função pública não terminou, ou seja, há ministérios, por exemplo, que tinham aquele excesso de subsídios que agora é preciso encontrar um meio termo, porque a ideia é técnico médio, não importa em que o ministério esteja. Vamos ouvir o Daniel, está a pedir algum tempo. Sim, vou concluir. Mas é muito rápido, liberal. Liberal é o seguinte, não é verdade que a articulação de pagamento do salário depende de forma separada. Não, isso discute, não é técnico. Deputado também. Depende de quem disse que é pago de forma separada. Alguém disse isso aqui no estúdio? Não foi isso. Você está confundido, tem que prestar mais atenção, meu amigo. Já voltaste com as tuas confusões. Tem que ser mais sério, hein? É preciso vir para o debate, crescer e maturar. Não inventa palavras, tá bom? Já falaram, tá bom. Obrigado. Ele é o seguinte, não há nenhuma despesa no Estado. Quem é feito à margem? Mas quem foi que disse isso, afinal? Tens que ouvir. Quem foi que disse? A conta do Tesouro, que muito bem te referiste. Sim, quem foi que disse que é feita separada? Quem disse? Ele vai ter que justificar. Não, faça a tua intervenção sem me citar, porque o que está a dizer eu não disse. Ponto. Foi o senhor que disse. Pode fazer? Não, eu não disse que é feito de forma separada. Eu não disse isso. O senhor que está a dizer. Quando estou a dizer quem paga é o Ministério das Finanças, não estou a dizer que é a repartição da Willa. Foi você que disse isso, meu amigo. Tem que estudar mais. Tá bom. Agora, tem que só ouvir. Também é só ouvir. Vamos aprender. Tá bom. Ponto. O que estamos a tentar dizer aqui é o seguinte, e é importante aqui referenciarmos. Há um critério técnico a obedecer na execução do orçamento. Que é verdade que tem que também obedecer o critério da disponibilidade financeira em tesouro. É importante também observar. É importante também observar que há um processo de reestruturação, reengenharia da tabela salarial. É verdade. Nós estamos aqui para um processo. O próprio secretário de Estado anunciou que teremos técnicos médios a ganhar mais que técnicos superiores. Isso é uma engenharia salarial que obviamente está a se fazer. E vai se acumular também ao incremento destes 25%. Então estamos todos expectantes como é que isso vai ser feito. Que é preciso obedecer a algum critério técnico, jurídico e administrativo, tem que se observar. Agora, o que nós dissemos aqui de início é que precisava se articular todo um processo de comunicação. O cidadão, o funcionário público precisava saber como é que efetivamente esse aumento ia se observar. Isso aqui já dissemos. Agora, o impacto sobre o aumento, isso é meramente especulativo. Pode incidir sobre a inflação ou não. Isso é meramente especulativo. Bom, eu penso que podia. Sim, fiquei há algum tempo parado. Disponha. Alguns subsídios. Sim, eu acho que há dois princípios assim básicos com os quais uma governação deveria se preocupar. Primeiro é credibilidade. Credibilidade é importante. Faz todo sentido que quem governa esforce-se ao máximo para que cada ação, cada decisão seja credível. E eu sinto nesta decisão de recuo da implementação do acordo com os sindicatos uma despreocupação da parte do governo com a sua própria credibilidade. Portanto, não querem saber se isso terá implicações positivas da sua ação de governação ou negativas, simplesmente fazem por fazer. O que também pode denotar até algum desrespeito
para com os trabalhadores, para com as famílias, né? Sobretudo por aquilo que já dissemos na introdução. Outro princípio também importante. Eventualmente, quando chegar março e esse dinheiro for recebido de forma retroativa, haverá alguém terá efetivamente uma opinião contrária, acha? Não sei, colocou assim a questão nesses termos. Ali, uma opinião contrária sobre o quê? Sobre o sentimento, sim, essa questão de que está a levantar da credibilidade do próprio executivo. Chegou março, o cidadão tem o salário de forma retroativa, está contente, poderá eventualmente ter outro... Eu vou chegar nessa questão de março, Edno. Vou chegar aqui. Mas eu vou reforçar a questão dos princípios. Credibilidade, não é? A este princípio eu vou acrescentar também a previsibilidade. Porque governa-se do presente. A ação de governação tem que apontar sempre para frente. E no momento que aqueles que dirigem o nosso Estado se pronunciam, não é, sobre o curso do país no futuro, é um futuro muito imediato, eu como cidadão particular me organizo. Está a perceber, Edno? Se afinal aquilo que o governo diz que vai acontecer daqui a 2, 3 meses, depois recua, não vai acontecer, ele sabota a minha vida privada. E o governo pode sabotar a nossa vida privada. Portanto, ele existe mesmo para orientar o Estado, e na orientação do Estado nós também nos orientamos. Agora vamos nessa questão de março. Bom, a justificação que foi levantada para mim certamente não colhe, porque em 6 meses, se necessidade houvesse da Assembleia Nacional cumprir com o seu papel legislativo para dar cobro, não é, à execução efetiva das medidas que estão no acordo, com vontade e disciplina, certamente teria sido concretizada esta meta, né? Mas não ocorreu. Mas agora imagine, o senhor sabe qual é o ponto que está sendo dito que é preciso passar pela Assembleia Nacional, sabe qual é? Não, está-se a dizer que há um decreto, não é, presidencial que precisa ser revisto. Exato, a questão é exatamente esta. Yeah. Desculpe só, a questão do IRT. O IRT é de lei. Deixa-me só terminar. Era só para clarificar isso, é extremamente importante. Sim. Eu volto a lhe dar a palavra, era só para clarificar esta parte. Na verdade, os acordos entre as centrais sindicais e o executivo não pararam, começaram logo na atualização do salário mínimo. Portanto, há agora este contratempo, mas também é preciso dizer que o IRT foi remetido a uma comissão de trabalho que iria analisar qual é a percentagem mais adequada, não é? Tendo em conta os vários segmentos da população trabalhadora. Mas isso aqui, esta lei, mas é só, eu aqui talvez possa ajudar. E o grupo parlamentar da UNITA fez uma nota que é pública, creio que a Rádio Mais teve acesso e todos os órgãos, que não ficou, da parte da Assembleia, não ficou nada por ser aprovado. Mas o novo IRT não foi aprovado. Não, mas não depende do novo IRT. Não depende do novo IRT. Ajusta-se imediatamente. A tua base tributária altera. A tua base tributária altera. Imagina, você ganhava 100 mil kwanzas, né? 100 mil kwanzas. Hoje ganhas 200 mil kwanzas. É uma categoria prevista. Quem ganha 200 mil, a própria lei em si, própria lei em si já prevê. Não pode fazer. Já prevê. É com base no salário de base. Sim. Atenção, mas as atualizações. A lei a própria, o IRT já prevê a tua base tributária é 1 milhão de kwanzas, é X%. Não, isso tudo que está a ser dito. Não precisa conformar. A lei já prevê. O Nelito está dizendo, a lei já prevê tudo isso que está a ser dito. Há novas categorias, há salários que foram liberados. O que se passa aqui, Liberato, o que se passa aqui é efetivamente a falta de vontade, e o executivo tem que vir publicamente assumir que não conseguiu criar condições materiais para a execução do compromisso. Isto é que deve ser dito. Se eu perguntar ao Nelito, isso é que deve ser dito. Agora, não podemos. O próprio governo em si. Vamos falar. Com 25% é para ser deputado. E dentro do seu raciocínio, com os 25% que o Nelito vai receber. Não está no estúdio, é difícil, meu amigo. Com os 25% que o Nelito vai receber, já sabe qual é o seu IRT?
Eu não tenho que saber, há uma base, quem faz as contas não sou eu. É isso que eu estou a dizer. Aquilo é feito de forma automática. Não, esse trabalho... Esse trabalho que você está aqui a dizer, é assim, não é verdade que precisa alterar a lei. Eu estou a te dizer, a própria lei em si, compreenda-se o seguinte, a própria lei em si do IRT prevê a base tributária. Quem ganha 1 milhão de kwanzas, quem ganha 200 mil kwanzas, a base tributária é X%. Esta aqui é X%. E a regra é sempre, quem ganha mais, paga mais. Quem ganha menos, isso é regra em direito fiscal. Nesta lei. Quem estudou direito sabe que isso é regra basilar do direito fiscal. Há outras situações. Né? Então, por exemplo, como é que vai precisamos, isso nem precisa, é só ir para o direito fiscal, encontre resposta. Sim. O IRT previu isso tudo. Você não vai fazer um IRT sem... Vais ver, os subsídios variam, por exemplo, estão enquadrados no regime especial, têm uma categoria de subsídios. Se estão no regime geral, têm outra. Depois temos o castrenses. Então, tudo isso, com este 25%, vai sofrer alguma alteração, que é preciso, de facto, conformar alguns pontos no IRT, no imposto. Por ser mesmo imposto, e o imposto também em matéria da Assembleia Nacional. Desculpe só, é só para clarificar este ponto, que é extremamente importante. Este ponto do IRT, eu penso que é o único que, de facto, vai ter que regressar à Assembleia Nacional. Porque terminada a arquitetura salarial é preciso conformar algumas situações, sobretudo porque se você vai ter os licenciados, por exemplo, a ganharem o mesmo salário, mas depois vais ter o médico no hospital a fazer noite e o professor não faz noite. Tudo isso tem que ser de lei. Você não vai atribuir de forma aleatória liberal. Sabe quando é que a ministra da Administração, e Trabalho, né? Creio que é assim. Quando é que ela anunciou o ajuste salarial? Foi logo no início do novo mandato. Foi logo no início de 2023 ela anunciou. Esse anúncio é público, existe este anúncio. Se estava previsto este reajuste salarial, e o reajuste vai, efetivamente, começava em 2025, agora 2025, para terminar em 2027. É assim que está previsto. Até 2027. Primeira fase, porque as atualizações vão continuar. Esta, de forma concreta, vai até 2027. Se tu tens isso numa planilha, né? É uma planificação que você fez. O mais correto e o mais honesto é preparares todo um trabalho. Sim. Se o facto é e que estás aqui a dizer. Exato. O Executivo teve tempo suficiente para preparar tudo. Vê, o Executivo fez, perdão que eu faça esta comparação de forma permanente, o Executivo quis dividir o país, uma nova divisão administrativa, fez a correr, aprovou todas as normas, criou condições e dividiu. Não, mas também precisa recursos. Divisão no papel. Não, são normas. São as normas. Não tem. É operação. Tudo depende das normas. Se o Executivo quisesse, vou trazer mais aqui um elemento. Se o Executivo quisesse, logo em dezembro, mesmo os deputados estando de pausa, deviam ser convocados de emergência para discutirem a suposta proposta que estás aqui a dizer, do IRT, de emergência na especialidade, na generalidade, especialidade, e em pouco tempo nós íamos terminar este processo e estava feito. Então, mas como não existe vontade, quando o Executivo quer agora aprovar... permita-me que lhe pergunte. Então admite essa possibilidade? Não, eu não admito nada. De ter de existir um pacote a ser aprovado? Não, eu não admito nada. Então isto vai chamar necessariamente uma outra... Não, eu não estou a admitir nada. O que eu estou a dizer aqui é falta de vontade. Muito bem. Quando eu estou a colocar hipóteses. Só um momento, já volto assim. Está no seu direito da palavra, perdoe-me. E quando o Executivo levar este assunto ao Parlamento, o que é que a UNITA vai fazer? Mas a UNITA tem que viabilizar, como é natural, seja qual for o tempo, seja qual for a justificação, a UNITA não pode se opor. Em nenhuma circunstância. Não há aqui incoerência. Aqui são factos são factos. E eu reitero o seguinte, a lei do IRT, Imposto de Rendimento e Trabalho, já prevê em função do valor estipulado por cada pessoa.
por cada pessoa. Quem ganha, eu vou voltar a reiterar, porque eu estou a falar com algum conhecimento. Quem ganha já passo, Denilson, só um momento. E preciso falar com pausa mesmo. Quem ganha 100 mil kwanzas está lá estipulado. Quem ganha 200, quem ganha... Está por categorias de salários. Mais do que isso, todo o imposto é feito em função do direito fiscal. E o direito fiscal, em regra, as grandes empresas pagam mais, as pequenas pagam menos. Agora, a redução também está lá? A redução. Redução de quê? Um dos pontos em discussão é que se reduza, o sindicato pede que se reduza o imposto, está muito pesado, o IRT. A redução só é possível na Assembleia Nacional, só em sede do vosso ofício só. Com certeza. É isso que estamos a dizer. A redução é assim, há aqui situações... O resto estava a dizer muito bem, mas essa parte da redução... Sim, mas a redução não pode ser feita aleatoriamente. Está bem, mas eu estou de acordo consigo. Vou agora concordar consigo. Sim. Temos que ser coerentes. Que o sindicato, vou agora concordar. Não. Chegarem à conclusão que vai reduzir, por exemplo, para 8%. Liberal. Eu vou fingir que estou de acordo consigo. Sim. Vamos precisa fingir alterar. porque eu que está certo que vai acontecer. Ok. A redução do imposto só pode ser possível na Assembleia Nacional. Com certeza, estou de acordo consigo. Então, vamos supor que nós precisamos reduzir o imposto. Sim. Ainda assim, eu acho que o Executivo tinha condições, se quisesse, de fazer o ajuste agora em janeiro e dispor... Sim. Como é que você... O ajuste... Não faça isso. Mas onde é que está a redução? Onde é que você vai... Na mesma não ia se refletir na folha. Espera só, vamos por fases. Onde é que o imposto, você quer fazer o ajuste do salário para aumentar o salário? E reduzir o imposto. Uma não condiciona a outra. Não condiciona a outra. Em nenhuma circunstância. Tem que ler a ata do sindicato. Tem que ler a ata do sindicato. Em nenhum ponto da ata do sindicato está lá dito que para os senhores ajustarem o nosso salário tem que reduzir. Não está escrito. Nem precisa estar, é óbvio. Não está escrito, não é óbvio. Perceba uma coisa. Não é óbvio. Tudo que disse é o procedimento. E mas claro, isso o que não existe. O que não existe é... Está na mesa a situação e a necessidade de se baixar o IRT. Este é um assunto que está a trazer para não fazer o ajuste em janeiro. Mas se chegarem a acordo... Esta é uma justificação apenas. Por exemplo, para não fazer agora 17%. Se chegar agora a acordo que vamos pagar 11%, tem de ir à Assembleia Nacional. Este é um novo assunto que o Executivo traz para não fazer o pagamento em janeiro. Quer dizer, que o meu salário de janeiro, eu vou pagar de IRT 11 e não 17%. Este é fato. Logo não podem me pagar sem aprovar a lei. Muito bem. Denilson, não é verdade. Sindaco. Sim, vai lá, obrigado. Roubaram minha palavra e entraram num diálogo interminável. Está no estúdio, tem vantagem mesmo, hein? Vai lá, tem que vir para o estúdio, tem que vir para Luanda. Precisamos ter alguém em Benguela. Não reunir todo o país em Luanda. Isso não faz em Luanda. Esse exercício faz bem também falarmos a partir de ponto. É só dizer, permita-me só repetir novamente que o nosso amigo ouvinte também nos pode acompanhar via Facebook, Rádio Mais Angola. Sindaco, por favor. E eu estou a acompanhar os mesmos, estou a vê-los. Ainda bem. Sim, eu estava a dizer, já para terminar o meu raciocínio, eu tenho a impressão de que o nosso executivo anda despreocupado com a sua credibilidade. E quando um governo não teme pela falta da sua credibilidade, eu acho que isso é extremamente perigoso, porque nessas circunstâncias não respeita o eleitor, não respeita o cidadão, que a dado momento se converte em eleitor. Né? Porque num cenário diferente, nunca teríamos visto o que estamos agora. E recorda-me, não é mais ou menos aquela a maratona que nós tivemos sobre os debates das autarquias. Eu acho que a saída é praticamente a mesma. Chega-se a um ponto, transfere-se a responsabilidade para a Assembleia Nacional, depois fica no debate, o tempo vai passando. Voltamos praticamente ao mesmo cenário, né? Mas só queria terminar com a possibilidade, então, dos 25% serem processados em março. Eu estou a ver, todos nós estamos de acordo, que o exercício de atualização de salários é aturado.
né? Exige sacrifício, exige alguma engenharia financeira. Eu não estou a ver, não é? Como é que no primeiro mês, onde cada trabalhador vai apenas receber seu salário, mas o incremento de 25% está a ser impossível. Não vai ser possível em março, quando o salário daquele mês tem de haver retroativos. Eu acho que a engenharia ou o sacrifício financeiro se torna maior em março do que agora. Então nós corremos o risco de chegarmos em março e nascerem outros argumentos. Isso aqui pode estar na perspectiva da arrecadação, não é? Sim. Era isso que eu queria dizer. Edno, mas pode ser, a perspectiva da arrecadação sim, é verdade, tem mesmo início. O Denilson, deixa-me só terminar, né? Nós temos também de recordar que a ação de governação acontece no tempo e no espaço. Não devemos desconsiderar a variável tempo. Foram 7 meses e foi aprovado um orçamento geral do Estado com indicadores claros de receita e despesas. E está claro que o orçamento geral do Estado, não é, começa a ser executado em janeiro e todas as outras variáveis do orçamento praticamente estão a ser executadas, com exceção a esta. Portanto, nós temos que analisar bem também todas essas perspectivas. Portanto, eu acho que é fundamental o governo voltar a preocupar-se com a sua credibilidade, porque ato após ato vai reduzindo-a. E eu não queria trazer ao debate a questão, por exemplo, que nós também debatemos muito durante o ano passado, que é do censo, que foi um processo que já corroeu a credibilidade do executivo. Não seria avisado, chegado a essa altura, não é? Dá mais uma bandeira desta. Portanto, alguma coisa não estará correndo. Muito bem. Denilson. Sim, eu concordo plenamente consigo. Concordo e reafirmo, mas temos que trazer esse problema que é cultural. Nenhuma instituição em Angola tem na sua estratégia a gestão reputacional, seja os partidos políticos, as instituições governamentais, pouco ou nada se faz relativamente às questões reputacionais. Quer dizer, como falam uma coisa, depois já contradizem, enfim, têm posicionamentos, enfim. Não temos essa cultura. E porque a forma também como nós comunicamos, e hoje vou mesmo insistir na tecla da comunicação, denota que tipo de gestão reputacional nós temos. As igrejas estão a te ouvir, desculpa a provocação. Também são instituição. Também são elas também comunicam mal, elas vão ver os conflitos em que estão envolvidas. Enfim, então o grande problema que nós temos aqui Denilson, eu queria essa questão da comunicação. Denilson, essa questão da comunicação muitas vezes retiradas por si aqui no debate, mas eu gostaria que fizesses também um comentário. No fundo já estavas a fazê-lo, não é? Na altura em que tinha a palavra o deputado Nalito, que tem que ver com um possível aumento de massa monetária, inflação, e se bem percebi o teu pensamento, discordava desta afirmação do deputado Nalito. A dinâmica econômica dos países remete muito à renda per capita, o somatório da produção de cada operador e como é que esse país vai se posicionando relativamente. Ele sabe que Angola produz pouco. Está a falar bem. Não, nós estamos a ter incidência produtiva. Estamos a crescer em termos de produção. Agora, o que nós precisamos aqui trazer é o seguinte: eu concordo consigo que há um fenômeno que Angola tem dificuldade em controlar, que é a extensão monetária, que é o grande volume de circulação monetária que pode Denilson, só estás a te esquecer que nós produzimos pouco. E começaste bem a tua introdução. Top! É mesmo ciência. Quando misturas a ciência, a política acabou. Calma, Nelito, calma. Podes, vai lá. Estamos a tentar dizer aqui o quê? É importante aqui reafirmarmos o seguinte. Primeiro, precisamos melhorar a nossa engenharia financeira pública. Precisamos melhorar a produção. Calma, estou a dizer na engenharia financeira. Engenharia financeira é
que temos, como é que efetivamente nós vamos executar as nossas despesas. E aí remete até ao discurso do Nelito relativamente às novas unidades territoriais, a nova divisão político-administrativa. É prioridade, sim, é prioridade para o país, nós precisamos administrar da melhor maneira. Mas agora, como é que vai ser a dotação financeira para essas unidades territoriais? Há critérios de dotação. Isso também tem que se estabelecer quais são as regras. Agora, o aumento salarial, eu repito, reitero, é o principal instrumento de aquecimento da nossa economia. Então não pode se fazer de forma muito arbitrária. A ministra do MAPTES, a quem eu tenho muita admiração, porque conduziu o processo negocial com muita mestria e muita sabedoria. Ela tem um projeto que já vai há 2 anos, 3 anos, não sei se o deputado Equico tem nota desse projeto, que é a nova engenharia das categorias da administração pública. Ou seja, o que se quer hoje é trazer um mínimo de justiça no regime de carreira da administração pública. E isso vai efetivamente alinhar-se com o aumento salarial. A opinião da própria ministra, na ótica dela, não devia ainda pensar-se em aumento salarial sem antes ver essa situação desses regimes de carreira. Porque nas suas palavras, ela diz que vai alterar toda uma estrutura das carreiras que o atual funcionário público hoje tem. Para ter uma ideia, que temos funcionários públicos com ensino médio, com vasta experiência laboral, que pode justificar-se ao mesmo salário ou até superior a um técnico superior. Mas isso remete a uma nova engenharia das categorias que pode estrangular se rapidamente inserirmos os aumentos. Então esse critério administrativo que precisamos aqui observar no nosso debate, que a ministra reiteradamente foi colocado, há um projeto, é só ir no site do MAPTES, está lá o projeto que efetivamente vai melhorar o nosso regime de carreira. Uma outra situação que é muito importante aqui observar, e a Assembleia também tem que melhorar, que é a fiscalização político-financeira. Eu gosto até quando o meu amigo Equico vai nas obras, isso não está bom, mas é preciso também saber os critérios técnicos de execução orçamental. É preciso também saber como é que um hospital executa o seu orçamento, ir para os hospitais, qual a dotação que tu tens, como é que não tem medicamento. Eu acho que no âmbito do vosso exercício político como deputado, devemos chegar a essa dimensão técnica, né, e política. É essa questão que eu acho que também precisamos melhorar na qualidade da nossa fiscalização orçamental para melhor execução. Bom, eu penso que essa questão das categorias e das carreiras, nós temos um longo caminho a percorrer. Reparem que, por exemplo, para os professores, a situação é um pouco mais penosa, os professores do ensino não universitário, porque você vai ter que evoluir do 13º grau ao 1º grau. É diferente, por exemplo, da carreira geral, não é? Nós temos as pessoas a ingressarem como técnicos superiores de 2ª classe, penso que depois vão para a 1ª classe, quer dizer, são 3 categorias no máximo. A categoria dos assessores, penso que também são 3. O funcionário trabalha e tem a possibilidade, depois de 10, 15 anos, chegar no topo da carreira. Há uma situação relativamente à questão da educação que é extremamente importante também trazer a debate, e isso vai impactar nos salários, ou seja, na educação, embora não haja, e eu não vejo nenhuma conexão ou alguma necessidade de termos um PhD no ensino primário. Portanto, não se valoriza muito a questão da licenciatura. Você, se for licenciado na educação, faz a reforma no 3º grau, é o topo. Para chegar ao 1º grau, tens que ser doutor. E eu acho que essa medida, o Estatuto da Carreira Docente, o Decreto 160, ele põe em causa o princípio da igualdade constitucional, porque o funcionário tem que ter esse direito de evoluir e de chegar ao topo. Do ponto de vista acadêmico, eu penso que bastava a questão da licenciatura, o que ocorre nos outros serviços. Não vamos misturar com o ensino superior, porque ali até há outras necessidades e há outros desafios. Mas veja, Edno, que você pode trabalhar 35 anos na educação, sendo licenciado, só pode ir até o 3º grau. Portanto, não é justo. Eu penso que aí o trabalho do MAPTES também devia se cingir neste detalhe, porque na educação
para dar aulas até a 12ª, 13ª classe, quer no subsistema do ensino geral e no técnico profissional, não vejo muita necessidade de termos mestres, com as devidas aspas, e sobretudo PhD. Até porque o doutor deve ficar na cátedra, tem outros desafios, deve orientar a investigação científica, o que não é feito no ensino geral. No ensino geral, o aluno deve aprender a ler e a escrever. Os desafios da educação são outros. E então, aquela mestria que se exige aos alunos, sobretudo, que decorre também da concorrência, do concurso, da introdução de professores devidamente preparados que venham dos magistérios e das escolas de formação de professores. Portanto, não se pode aceitar que para estar diante de um aluno da 13ª classe se exija o doutoramento. E então eu acho que há um grande desafio e não nos esqueçamos que na educação temos o maior exército de funcionários. Estamos aí à volta, penso que dos 200 mil. Portanto, e é importante, de facto, que se tenha em conta, e aqui o Nelito dizia que as pressões às vezes fazem com que algum trabalho deixe de ser bem feito. E eu acho que era momento, já que estamos mesmo no percurso, de se olhar para todas essas especificidades. Aqui, por exemplo, veja que os militares, há aqueles que, por exemplo, evoluíram também academicamente e são médicos. E veja que eu, por exemplo, se eu for, por exemplo, um capitão, é um exemplo que estou a dar, e ganho 100 mil kwanzas, e ao mesmo tempo sou médico, e o meu colega que só é médico, não é capitão, por exemplo, ganha 500, não, eu prefiro ser só médico. Portanto, são essas situações que é preciso acautelar também no Orçamento Geral do Estado, nas carreiras e na gestão do pessoal. Há outro desafio, e porque falar agora da reivindicação, isso tem que ser transversal, que é também da melhoria do perfil do próprio funcionário público. Nós temos, e isso é público, por exemplo, a IGAI recebe por dia mais de 2.000 chamadas de queixa de má conduta de funcionários públicos. Se por um lado estamos a reclamar, também precisamos melhorar essa componente. É claro que, para além de fazermos apelo à consciência de cada um, mas também os próprios serviços têm que trabalhar para que esta componente mais simbólica, que foi abandonada durante muito tempo, porque todos nós ficamos depois talhados para o salário, para o lucro e para os bens materiais. E aqueles recursos simbólicos que no fundo são a alma das instituições, desapareceram. Se num passado nós tínhamos os professores à volta dos alunos, por exemplo, estou falando dos professores porque eu também sou professor, os professores à volta dos alunos no vespertino, no matutino, durante a entoação do hino nacional. Hoje não ocorre. Portanto, era também momentos de elevar o sentimento patriótico e essas queixas que nós estamos agora a ver de assédio, de atos de pedofilia que ocorrem nas nossas instituições, pedir gasosa em todas elas, tudo isso também concorre para a má qualidade do nosso serviço. E aqui, quando o sindicato fala de melhoria das condições de trabalho, de facto eu penso que, na minha perspectiva, é tudo isso, não é só exigir condições materiais, como por exemplo, hoje não podemos aceitar. Mas é o que se fala, não é? Grandemente é o que se fala, são as condições financeiras, sobretudo. Infelizmente, porque é o que está a ocorrer. Precisamos de facto trabalhar nisso. Eu queria só voltar aqui ao deputado Nelito, permita-me, não é? Porque foi no fundo até para nós podermos perceber a dinâmica parlamentar, como é que funciona, nós os nossos ouvintes lá em casa e lá onde estiverem. Isto, quanto a mim, é importante porque até já rotulou aqui o Denilson de incoerência, essa perspectiva de não concordamos com uma determinada matéria. No fundo, esta matéria que está aqui na mesa, quando o Executivo lança a bola para o Parlamento, a UNITA diz que isto não é um não assunto, não é? Porque de resto está tudo resolvido. Não precisa levar isso ao Parlamento para depois dar vazão ao aumento salarial. Mas o que se sabe é que isso vai chegar ao Parlamento. A UNITA vai discutir sobre esse não assunto a bem dos trabalhadores. É esse entendimento que se pode ter. Bom, vamos. Ou pelo menos vai apresentar a princípio uma nota de repúdio. Queria perceber essa dinâmica. Nós entramos no Parlamento para discutir alguma coisa que a partida nós já sabemos que já está resolvido, não é um assunto para tal.
Questões bastante pertinentes. Precisamos ter uma ideia desses fenômenos que ocorrem na Esses nossa fenômenos, né? Essas leis. ditas incoerências que não são, no final do dia, são as da política e de quem não cumpre com a palavra. Vai inventando histórias, historietas. Pronto. E nos coloca nessa condição. Vamos lá, como é que deixa fizemos? lá chegar. Muito bem. Primeiro, a UNITA fez sair um comunicado da imprensa por via do seu grupo parlamentar e foi assinado pelo seu presidente do grupo. E a UNITA foi muito clara na sua comunicação e disse, e bem, que tudo estava acautelado, o Parlamento acautelou o reajuste salarial para ser implementado em janeiro. E o documento é muito claro, e se a Rádio Mais não o tiver, eu no final do debate eu partilho, e vai ajudar a rádio e todos que nos acompanham. Em relação ao IRT e ao reajuste, são assuntos extremamente diferentes. São coisas extremamente diferentes. É uma coisa. Uma é a lei de rendimento de trabalho, né? IRT. Portanto, imposto da retenção é um imposto. Deixa só terminar. Deixa terminar. Permita que eu fale, por favor. Uma coisa é a lei. Uma coisa é a lei de retenção de impostos, né? Do trabalho. Outra coisa é o reajuste. São duas coisas extremamente diferentes. Agora, que uma vem efetivamente ajudar o funcionário público, se há redução do imposto do trabalho, ajuda o funcionário a ter maior massa monetária. Portanto, se ganhava 200 mil kwanzas, tiravam 30 e amanhã vão tirar 10 mil kwanzas, como é claro, é benéfico. É benéfico, não vale a pena discutir isso. São coisas extremamente diferentes, são assuntos diferentes. Uma é de impostos, outra é de ajuste salarial. Ok? O ajuste salarial depende, como primeira instância, depende da disponibilidade monetária, disponibilidade financeira. E a disponibilidade financeira do ano corrente, as despesas são previsões. Ou seja, a arrecadação de fundos são sempre previsões. Vamos arrecadar X milhões. É uma previsão, nunca é concreto. A previsão econômica durante o ano corrente. E na previsão econômica, lá estão as despesas que vão ser implementadas. Em janeiro vamos implementar isso, em fevereiro vamos fazer isso, e por departamentos ou por instituições. Dito de outra forma, o orçamento acautelou. A lei que aprova o orçamento acautelou, porque discutiu-se. A previsão. A previsão. Está lá, a previsão. Eu reitero, é previsão. O orçamento é sempre uma previsão. Exato. O orçamento é sempre uma previsão. Sempre. Eu vou arrecadar X mil milhões em janeiro. Portanto, é uma previsão. Podes não arrecadar. E se não arrecadas também, vais priorizar. Entenda o que estou a dizer. E aqui há a coerência da comunicação. O executivo podia simplesmente vir a público e dizer, bom, de tudo o que nós fizemos, não conseguimos arrecadar fundos para implementar esta medida. É aceitável e atendível. Não temos fundos. Ponto. Agora, na falta de fundos, eu não posso ir buscar um outro assunto, que é a revisão da lei do IRT. Tá. Este é um outro assunto. Mas são assuntos distintos. O senhor deputado está a dizer, eu creio sinceramente. sinceramente, eu creio sinceramente que é falta de fundos. E é uma questão que o Denilson, traz. Não, permita só, é rápido, deixa só terminar. Não. Vai fazer a questão. O Denilson traz uma questão bastante interessante, que é efetivamente a questão da produção. Um país que não está a produzir, que não produz quase nada, importa tudo, quando tens massa monetária por excesso, tens inflação. Este é outro problema que nós temos no país. E os economistas e o próprio executivo têm que aceitar isso, têm que resolver este problema com urgência. Angola produz pouco. Quando se essa massa monetária por excesso, está-se a referir em março. Uma massa monetária por excesso que significa? Para tu fazeres um ajuste salarial, tu tens que há elementos que devem estar efetivamente, devem acompanhar estas medidas.
E um dos elementos é a produção. Nós temos que produzir. Um outro elemento que eu acho que o executivo, nós somos uma economia de mercado ou somos uma economia centralizada? Este é um outro problema que nós temos que discutir lá para frente. Porque senão a maior parte, nós temos, o Estado emprega muita gente, há muita despesa com pessoal. Este é um outro problema que temos que discutir um dia. Por quê? Porque o Estado oferece maior segurança no emprego. O Estado oferece maior segurança. Está vendo? Não é. O meu problema não é essa questão de chantagem de deputado, não deputado. Aqui a minha questão é falar sobre país. Deputado hoje, amanhã não serei deputado, eu não serei eternamente deputado. Amanhã serei parte de quem vai governar este país. E portanto estou a trazer aqui problemas. E tome isso como uma certeza. Na linha do tome isso como uma certeza. Não, também como é muito jovem e vai me ver lá. Na linha da certeza, só o raciocínio está. O debate quando é técnico, há pouco barulho. O raciocínio está mal? Há pouco barulho. O debate quando é técnico, há pouco barulho, está bom. Agora, o que eu estou a chamar a atenção. Deixa só o liberal. Deixa o liberal, deixa o mais velho falar, tu és o mais novo. O que eu quero chamar a atenção é, embora a previsão, e está certo de que a previsão, há discussão em do Orçamento Geral do Estado, já sabe, vamos pagar o número de funcionários X, tal, o volume, o bolo é X. Isto é uma coisa. Mas depois não tens como desagregar, no momento de efetivar o salário nas contas, da questão desta lei que falta. O artigo 88 é que não está o fundamento legal da nossa Constituição, diz dever de contribuição. Todos têm o dever de contribuir para as despesas públicas e da sociedade, em função da sua capacidade econômica e dos benefícios que aufiram, através de impostos e taxas, com base num sistema tributário justo e nos termos da lei, essa lei. Eu fui buscar esse artigo para dizer o quê? Nós não estamos a nos contradizer. O que é preciso deixar claro aqui, não existe dar 25%, havendo acordo de que o IRT vai baixar, sem aprovar essa lei. Essa questão do IRT baixar está no acordo. Está no acordo. Com os sindicatos. Está. É a maior discussão. Quer dizer que se aprovar, se haver consenso de que vamos baixar para 11, por exemplo, sai de 17 para 11. Havendo esse consenso, ao pagar o salário de janeiro, vamos já receber, em vez de pagar 17. Não seremos descontados em 17, vai ser em 11. A questão que se coloca, e isso só é feito com base na atualização dessa lei. Eu vou fazer a questão. O meu amigo liberal está a trazer, o debate está bastante interessante, como disse bem. Este artigo, isso é direito fiscal. Pronto, está lá. É aqui eu me referi. Paga mais, paga menos, em função do rendimento. Tudo isso que leu aqui, eu disse. No final do dia. O Estado, se quisesse implementar, imagina, que implementasse o reajuste salarial agora em janeiro. Com o IRT atual. Com o IRT atual. Ok. Sim, com o IRT atual. Esta é outra conversa. Depois ia ter outro trabalho. Vou lá chegar. Eu vou lá chegar. Vou fazer estou a ser advogado do executivo. Prontos. Quem ganharia? A função pública ou o Estado? O Estado, claramente. O Estado, claro. Ponto. Denilson, vá lá. Posso falar? Sim. Mas rapidamente, é o seguinte, Edno, temos que entender o seguinte, a dinâmica do pagamento de salários em Angola ultimamente tem sofrido várias alterações e a mais contestada, mais do que o aumento, é a carga de imposto que se incide sobre os salários, o vulgo IRT. Todos os funcionários públicos hoje reclamam do desconto que é feito. É só olhar na tua folha de salário, vai lá do outro lado, acho que no canto esquerdo ou direito, está lá a incidência dos descontos. E o IRT, e o funcionário público tem que esquecer disso. Agora, o que é que efetivamente os grupos sindicais têm se esbatido, para além do aumento, é que se diminua a carga de imposto, de rendimento de trabalho. Mas isso obedece a algum tipo de critério. É aí que eu me reitero. O critério a observar, que é a aprovação do próprio Orçamento Geral do Estado, ver a projeção financeira do ano, isso remete como é que vai ser o nosso processo de coleta das receitas, para que efetivamente essas despesas sejam executadas. Porque ao aumento salarial, e repito, a UILA, do seu orçamento, 52% é para pagamento de salários.
Ou seja, todo o dinheiro que vem para o ele é praticamente para pagar salários. Só para ter noção do dinheiro que nós temos que gastar para pagamento de salário. E aí concordo plenamente com o Nelito. É um número exagerado que nós temos de funcionários públicos. Tem que se rever isso. Temos que criar um setor privado que alicie que as pessoas queiram estar no setor privado em detrimento do setor público. Ou melhor, o nosso sistema de formação superior, técnica, tem que apontar para o setor privado, para que eventualmente a nossa discussão não venha a ser aumento de salário. É o impacto da economia, como é que nós vamos projetar o crescimento econômico nos próximos anos, quais são as áreas produtivas que nós devemos nos afincar, para que efetivamente esse país se desenvolva. Mas aqui, eu não concordo que nós temos excesso de funcionários públicos. Se eu estiver a o país é grande e temos muitos desafios econômicos. O que falta é produzir. Onde cada vez. Permita-me só. Sim, para terminar. Deixa já o Sindaco, deixa já o Denilson terminar, Sindaco. Vai lá, Denilson. Termina então. O Denilson não tinha terminado ainda. Eu devo retirar aqui. O Nelito hoje veio temperado, sim, senhor. O lado monarquial dele veio meio quico. Mas o que nós temos é produção. O Nelito hoje veio uma cota de rei. O lado monarquial. Enfim. Está sentado em lavá-la. Obrigado pela parte que me toca. E onde é que nós devemos nos exigir, nos aplicar para que eventualmente venhamos ter diferenciais produtivos com outras nações e aí sim mudar todo esse cenário em que nós vivemos. Muito bem, Sindaco. Pronto. Sim, eu acho que o debate é sobre o ajuste salarial, mas tem outras tantas variáveis de natureza econômica que devem ser consideradas e os colegas estão a trazer para o debate. Mas eu queria só um parecer, salvo o melhor entendimento dos companheiros de painel. O que eu percebi da intervenção do liberal é que tanto uma das motivações que ficam o não ajustamento dos salários já em janeiro tem a ver com a necessidade de se alterar o imposto de rendimento de trabalho. Isso é que percebi. Mas só que, se eu estou bem recordando, o acordo, quando os sindicatos partiam da negociação com o executivo, traziam na sua bagagem, para além dessa questão do ajuste de salário, a questão do IRT. Pelo que percebi naquela altura, o executivo não cedeu em absolutamente nada. Portanto, aquele memorando, salvo melhor compreensão, não prevê ainda alteração do imposto de rendimento de trabalho. Não. Criou uma comissão, foi criada uma comissão que integra as duas partes. E esta comissão está a trabalhar. Como no momento, na atual arquitetura, o IRT não é uniforme, então é preciso discutir até onde se pode baixar. Portanto, esta comissão está a trabalhar neste sentido. E o resultado, por acaso, eu também não conheço. Mas é preciso que se avance rapidamente, porque pode depois condicionar o pagamento dos salários com 25%. Ou seja, aqui o Nelito traz uma proposta que eu penso que se fosse só para cumprir na íntegra aquilo que está lá no acordo, liberal, era só chegar, paguei com a tua IRT. O que consta-se memorando, não é? Há um roteiro de aplicação das medidas do acordo, né? Que tem fases. Pelo menos nessa primeira fase, o que está lá subentendido é que, tanto, o ajuste devia ser na base do imposto do rendimento de trabalho atual. Não. Eu acho que isso ficou... Agora justificar... Não é muito honesto justificar a necessidade de alteração do IRT como condição para não aplicação do ajuste. O Sindaco nem precisa perder esse tempo. Ou seja, a questão do IRT é sensível. Era um ponto de ruptura. E então entregou-se a uma comissão. Sim, os sindicatos traziam isso. Há uma comissão a trabalhar, que integra o MAPTES, Finanças e o sindicato. Esta comissão, penso que devia se antecipar e trazer a contraproposta, já que o sindicato reclama que 17 é muito, por exemplo. Então, essa contraproposta que não é conhecida. O que é que vai ocorrer? Se o executivo pagar os salários hoje com 25%, vão voltar a descontar nos níveis em que os funcionários estão a reclamar, que por exemplo é 17%. Porque não
quando se pagar os 25%, até lá termos já esta lei aprovada com o acordo da redução do IRT. Por que não? E eu penso que isso é atendível. Se nós chegarmos ao mês de março com este problema resolvido, eu penso que vai ser um grande ganho para todos. Porque senão seria pagar agora os salários no atual formato, com os descontos muito altos, e depois voltarmos a rever, a mexer nos salários. Eu tenho aqui a ata, que eu acho que é um documento bastante importante. O que o liberal se refere é o ponto da ata, é a linha E, creio. E para o imposto sobre o rendimento de trabalho, a CNT das centrais sindicais concorda com a proposta integrar a comissão encarregue da reforma do imposto. É o último ponto. Muito bom. O primeiro ponto, que era para o cumprimento, Quer dizer, agora em janeiro, existe sim, está correto, está plenamente correto. Mas a linha A diz: o acordo quadrienal passa a designar-se acordo anual para a valorização dos trabalhadores através do diálogo social. Atualização salarial da função pública operada nos seguintes termos: que ocorra em 3 etapas, sendo a primeira de 30%, nem é 25%, que previa era 30%, depois o Executivo baixou para 25%, até janeiro de 2025. Agora, a segunda... Até de 30%, a partir? A partir... Diz, até quê? O que é que está escrito aí? Até janeiro, não é a partir, até janeiro. A primeira, sim. A primeira é até que janeiro. Seja cumprida até janeiro. Até janeiro. Ok. Yeah, até 30 de janeiro. Até janeiro. Okay. Janeiro. A segunda, de 30%, até janeiro de 2026. A terceira, de 40%, até janeiro de 2027. Exato. Pronto, essas são as etapas. A questão de que o liberal se refere é a última linha. Não impede que se faça o ajuste. Portanto, as comissões sindicais integram as comissões que vão trabalhar. Porque isto é um processo, é um trabalho. Mas a visa valorizar mais o trabalho. Vamos só compreender uma coisa. O facto de ser a última linha já implica que a interpretação tenha de ser necessariamente esta de que... É sempre assim. Não é... É sempre assim. Não impede, porque se ele impedisse, as linhas estariam muito claras, nada diz. E eu sou livre de fazer a interpretação que melhor me favorece. Nas normas, o direito, felizmente, há duas questões que são estruturantes em direito. Mas eu vou aplicar sempre a norma a meu favor, que me beneficie, sempre. Eu vou interpretar a meu favor. A norma nunca pode prejudicar. Tem que ajudar sempre, tem que proteger sempre. Quer dizer, não é bem que vais interpretar a seu favor. Eu tenho que interpretar a norma a meu favor. Não, as regras... É isso é que existe o direito. Não, as regras de interpretação são 3. Quais são? A gramatical, a extensiva... Mas eu quando... Seja qual for. E restritiva. Seja qual for. Eu vou fazer a interpretação. Essas são regras. Eu estou de acordo sobre elas. É o espírito. Mas eu vou fazer a interpretação que me favoreça. Eu, enquanto seu advogado, eu não vou fazer uma interpretação da norma na preparação da tua defesa que vá te prejudicar, certo? Está de acordo comigo, pelo menos. Mas não pode fugir do espírito. Não foge da letra da lei. Não pode fugir. Agora, e a letra da lei, a letra do acordo está clara. Quando o legislador... O que foi buscar aqui, tecnicamente, é não tendo estabelecido uma regra de prioridade. Aí está. Do ponto de vista da interpretação, podemos fazer uma interpretação restritiva, que é o que está a fazer, claro, ou uma mais extensiva, que é aquilo que você está a fazer. No final do dia estamos de acordo, mas nada impede, está aqui a ata. Sim. Então, eu reitero, mas são pontos. O que faltou do Executivo é efetivamente vir a público dizer que não teve preparação material para a implementação do acordo. Eu acho que é isso que faltou. Agora, o sindicato tem a legitimidade de continuar a litigar. Na medida em que, se não litigar, o Executivo não vai preparar. Este Executivo só anda a pancada. Então, força. Mas não acredito que seja isso. Aliás, vamos esperar março. Ele ditou março sem pancada. Portanto, não vejo... Já ditou janeiro com pancada. E eu acho que ainda está em discussão. O sindicato não concordou. O sindicato não concordou para março, mas creio. O político não quer produzir. O sindicato não concordou. O sindicato não concordou. Portanto, se o sindicato não concordou, o Executivo ainda tem tempo efetivo
para implementar o acordo. Isso Sim, não, deve implementar o avançou acordo. com esta não comunicação. não pode existir aqui, eu incluo, não pode existir dinheiro para tudo, para os dirigentes políticos, para fazer tudo e mais alguma coisa. E não há dinheiro, e não há, eu estou a chegar, nem precisas dizer, eu estou a chegar lá, eu estou a falar. E não há dinheiro para dignificar o professor, para dignificar o funcionário público. Nunca vai ser na proporção. As sociedades sempre foram construídas assim. As sociedades nunca foram construídas de forma. Aliás, foram construídas na proporção. Você tem mais, eu tenho menos. É assim que se constroem as sociedades. Nunca no igualitarismo. Mas essa comparação. Nunca no igualitarismo. Não é justa, mas precisamos avançar. Precisamos avançar. Precisamos avançar efetivamente. Precisamos avançar. Estamos de acordo. Se me permitirem. É o seguinte. Olha, Nilson, já pensou como é que vai gastar os retroativos em março? Vou convidar este é outro debate, né? Eu estarei na Willa brevemente, então vamos tomar o café. Com os retroativos. Mas vamos lá, é assim. Vamos lá. O Nelito estará aí com os retroativos. Claro. E deputado, vou gastá-los todos. Mas vamos lá tentar perceber. A expressão pancada, que muito elegantemente o Equico usa, não, é meio técnico. Em governação é mesmo, governa-se a pancada. Só que a pancada tecnicamente chama-se demanda, expectativa. Formula-se política pública, seja elas de gestão, seja elas sociais, econômicas, através de pressões. Tem que ter pressão. Sim. Todos os governos têm que estar sujeitos a pressões. A comissão sindical, os grupos sindicais fazem o seu trabalho, o governo vai se articular com os meios que tem à sua disposição diante das pressões. É o normal em administração pública. É o normal, é o normalíssimo. Infelizmente, nós não estamos acostumados a pressionar tanto o governo como a oposição. Se o Equico não estiver a fazer uma oposição inteligente, o cidadão tem que pressioná-lo. Então a pancada é técnico. Vamos ficar aqui, vamos normalizar esse termo. É normal que haja essa pressão, tem de ter pressão. Em que medida que a população pode pressionar a oposição para fazer a política de acordo com a sua expectativa? Primeiro temos que entender uma coisa. Existe a chamada oposição interna. O Equico, dentro do seu partido, tem um grupo de massa militantes que querem que o grupo diretivo atue sobre determinados temas de determinadas formas, ou seja, tenha posicionamentos de alguns temas de uma determinada forma. Por exemplo, vamos lá supor que na aprovação do orçamento, a prática da UNITA de não aprovar, algum grupo militante acha que não quer. O grupo diretivo da UNITA tem que ceder essa pressão. Pronto, depois temos a pressão da população de querer ver os seus dignos representantes na Assembleia Nacional, no caso o Equico, saiba posicionar-se em determinado tema. O Equico tem que acolher essa expressão. Então vivemos numa sociedade onde o poder político, aonde faz parte, quem governa e quem opõe-se, tem que ceder para as pressões. Isso aqui, temos que estar numa sociedade normal. O normal mesmo é que a população pressiona, o governo atende a expectativa em função dos seus meios disponíveis. Mas que haja capacidade de comunicação. Governar é comunicar. Quem não sabe comunicar, não sabe governar. Eu queria só trazer aqui um elemento, se calhar, muito mais técnico de gestão do próprio Estado e a sua organização, que foi levantado aqui pelo o deputado Nelito, onde faz alguma espécie, olhando para o nosso espectro econômico, quando se referia, estaremos em presença de um Estado de economia de mercado ou um Estado que começa a figurar-se cada vez mais intervencionista. Liberal, que leitura é que se pode fazer disto? Porque essa pressão dos salários pode decorrer também dessa afirmação que fez o deputado Nelito Equico. Também. É preciso dizer hoje a economia clássica, os que estudam economia moderna, os Estados perderam a soberania econômica. As finanças do mundo, o PIB do mundo, 110 trilhões de dólares que circula mensalmente, está na mão de 7 países, está com os G7.
Nós temos hoje, e veja que há uma distribuição incoerente e desigual dos dinheiros. Nenhum país hoje no mundo, nem os Estados Unidos, nem as maiores economias podem se arrogar no direito de dizer que controlam o dinheiro do mundo. A maior reserva de dólar norte-americano está na China, um país comunista e de outra perspectiva econômica. Portanto, estamos a viver num mundo completamente digital. Os dinheiros, nós só temos 5% de dinheiro impresso em todo o mundo a circular. Portanto, 95%, 90% é digital. Nós estamos a falar das nossas reservas internacionais líquidas, do nosso dinheiro, está tudo à disposição dos monopólios internacionais. Não é só o nosso, é assim que funciona é assim que o mundo inaugurado em 1900, depois da guerra da Segunda Guerra Mundial ficou. Portanto, os vencedores da Segunda Guerra Mundial trataram de acumular a economia nesta perspectiva, tornando os países dependentes. Eu fiz a pergunta de propósito, porque ao longo da sua intervenção disse que o número de funcionários públicos que temos não é o excesso. Sim, eu vou chegar lá, por isso engana-se quem pensa que nós vamos ter algum ideal do ponto de vista econômico nos dias que correm, porque há muita interferência externa. E aqui olhando concretamente para a questão da inflação, por exemplo, a inflação hoje, segundo os que estudam economia, tem muito que ver às vezes com os próprios esses que detêm os monopólios, os grandes importadores, a banca, o dinheiro, por exemplo, aqui na nossa realidade, os dólares que deviam ir para os pequenos importadores de bens, para os importadores de máquinas para a produção, para os importadores de inputs e insumos agrícolas, esse dinheiro está na Rua 15, no Martes, essa divisa está, os bancos inflacionam. Portanto, é isso que é preciso dizer. Há também esse constrangimento do ponto de vista são fenómenos que o mundo moderno na economia está a trazer, que é preciso combater. Muitas das vezes é difícil, mas é preciso combater isso. Agora, a inflação é este fenômeno. Então, para quem não produz tanto, não produz para o que precisa, tem que importar. E importar significa o quê? Significa estar sujeito às regras do mercado. Desculpe, só vou concluir essa parte. Estar sujeito às regras do mercado. Eu, quando fui buscar esta tese, era mesmo para dizer que nós hoje o que precisamos de fazer é, aos poucos, ir desempoderando o topo para a base. Isso há sinais. Sim. Temos de produzir na base, levar valores na base, que é para permitir que haja circulação do dinheiro, porque a distribuição do dinheiro, permitir que o dinheiro esteja lá na base, é que vai permitir combatermos a pobreza, valorizar os salários. Aí estamos a falar de poder de compra, porque o funcionário vai receber 200 mil kwanzas e ele vai comprar a caneca de fuba a 200 kwanzas, 300 kwanzas, porque a produção. Portanto, este é o formato. Não é muito de que, havendo incremento de 25%, dia seguinte temos uma inflação maior. O que há sempre é especulação, aproveitamento, isso também é preciso dizer, e porque quando os preços sobem, da forma como sobem no nosso país, é uma subida criminosa. Porque se olharmos para a pauta daneira, as regras de importação, quem está a vender hoje arroz a 25 mil kwanzas, o tio Uncle Sam, o tio Lucas. O tio Sam. O que é que disse o tio Sam? Uncle Sam. O tio Sam. 25 mil kwanzas. Se o salário de janeiro cair em 25, este arroz que está no armazém, que quem está a vender hoje, isso já chegou em outubro, em junho. Ele faz importações 2, 3 vezes por ano. Quando eu digo que é criminosa este aumento, aumentou o salário hoje também, dia seguinte o arroz é 30. Não. É preciso que as instituições estejam à altura de controlar também isso, não obstante estarmos na economia de mercado. E mais, existem regras de faturação e de lucro.
Porque os empresários estão sujeitos ao ficheiro SAFT, às declarações Está a responder ao Sindaco, não é? Sim, isso não funciona como as pessoas pensam que deve funcionar. Iniciais. Hoje subiu o salário. Qual é a lei dos preços? Não, estamos a dizer a livre. Não, qual é a regra básica? Sim, temos uma lei, temos por aí. aliás, o IVA veio responder o que Não, Está a falar do mercado. O mercado regula-se. Está a falar do Por mercado. si, eu comprei. Não é por si. É a também- procura e a oferta. Sim, mas É a lei da procura e a oferta. Sim. Se tu tiveres não contraria essa. não vou. O importador tinha o saco. Não vou contrariar. Exato. Só acho que estás numa posição difícil. E eu compreendo. Porque toda a tua intervenção, no final do dia, remete-nos à necessidade de maior produção. E que, para o ajuste da massa monetária, é fundamental que haja produção no país. Estamos de acordo. No final do dia, todos vamos estar de acordo em relação a isso. Fica difícil assumirmos, mas há esta necessidade. Porque imagina, se nós tivermos produção em grande escala de arroz, produção em grande escala de feijão, produção em grande escala de milho, produção em grande escala de suínos. Não tem que fazer moça a ninguém. A assunção disso, da necessidade de produção, não tem que fazer moça a Isso é ninguém. óbvio. Bom, deixa-me lá chegar. Os Estados Unidos está a importar bombom da É um discurso Angola, oficial, no fundo, Deixa-me lá também, chegar. também, Deixa-me embora chegar. em pouca quantidade. No final do dia, vais ter o saco de arroz a 10.000 kwanzas, que estás a produzir em grande escala. Já não tens necessidade da compra Valoriza de o salário. divisas, valoriza o salário, da compra de divisas para importar o arroz, para importar a fuba, porque tens produção nacional. Então, Exato. numa só palavra, É um caminho a percorrer. nós precisamos percorrer o caminho da produção. Há toda uma necessidade Angola produzir para valorizarmos o salário. É importante que, inclusive, assim, por favor, Sim. agora passa essa mensagem também para os outros operadores da oposição, para aumentar o engajamento, porque que todo mundo tenha a noção, ou todos os angolanos tenham noção dessa necessidade para a produção. Esse seu discurso é tão patriótico, mas tem que ser disseminado para todos os colegas da oposição. Nós fazemos A necessidade isso, da todos produção fazem para isso. Todos fazem isso. Não fazem. Deixa-me só trazer aqui mais uma me ponto. colocou uma questão importante que eu gostaria também de apresentar mais num argumento Sindaco é rápido. sobre a economia do mercado. Sindaco é rápido. Deixa-me só terminar. O liberal, nós temos um grande problema que temos que ultrapassar. O nosso sistema econômico é estrangulado pelo tipo de administração pública que nós temos. A nossa administração pública não é eficiente. E não estou aqui a dizer que deixa-me retirar aqui com maior calma. O problema até pode não ser o maior número de funcionários que nós temos. É a eficiência da administração pública liberal. Nós precisamos ter um modelo administrativo eficiente. O modelo administrativo deficiente é o quê? É aquele que usa os meios à sua disposição de forma racional para alcance de resultados. Isso às vezes pode ser com muitos ou com poucos funcionários, mas que precisamos ser eficientes. O Trump, nos Estados Unidos da América, a maior preocupação que ele traz na sua administração é a eficiência. Tanto que está a trazer alguém do setor privado para introduzir princípios de eficiência no seu governo, na sua administração. E nós devíamos olhar esse cenário global de uma potência como aquela e olhar para a nossa Mas não administração te esqueças pública. que a eficiência do Sr. Trump já está a condicionar o salário de janeiro. O processamento das folhas. Tem que ficar atento a isso. Portanto, cuidado com a eficiência quando há também a sensibilidade de cuidar das famílias. Passar a nível local, mesmo a questão da produção. A questão da produção, por exemplo. Quer dizer, para teres acesso a uma parcela de terra, legalização, até o título de terra, para depois teres acesso a um financiamento e o apoio técnico, não basta ter a Não, mas isso já está mais acessível. Não está liberado. Não, simplifica. Melhorou muito. E este programa, Os senhores de certeza que não voltaram lá. Devem ter uma informação de há 2, 3 anos. Está bem, vamos deixar. Sim, conclua. Está a tentar dizer liberal o quê? Precisamos melhorar ainda mais. Sim. É um Precisamos processo. melhorar ainda mais para que esse diapasão da produção nacional seja mesmo uma bandeira. O que eu estou a tentar lhe dizer é o quê? Nós em Angola precisamos de uma revolução agrária, mas essa revolução agrária vai ser consequência de uma reforma profunda da nossa administração pública. Precisa ser eficiente, liberal. Muito bem. Sindaco, então. Terminou o Denilson.
Sim, o Edno colocou a questão sobre a economia de mercado, né? Eu acho que para nós respondermos essa questão, nós devemos descurar uma perspectiva histórica. Todos nós sabemos que nós nascemos como um país, do ponto de vista político, monopartidário e, consequentemente, do ponto de vista econômico, tínhamos uma economia centralizada, planificada, com o Estado a colocar e a regular tudo. Em 91, depois de Bicesses, não é, tivemos então essa transição do ponto formal para o Estado de Direito e para a economia de mercado. Mas a mentalidade, não é, dos atores não acompanhou essa transição. Portanto, nós transitamos formalmente para o Estado de Direito e de economia de mercado, mas algum componente dos atores continuou a denotar características quer do monopartidarismo como da economia. Isso não é taxativo, Sindaco. Não, mas isso é analisar os fenômenos e os fatos. O Nelly tem um ator, você é um ator, eu também sou. Nós aí nos não, eu estou entre os 40 e 50 anos, não é verdade, mas isso de que o Chico Neto já cá não está, né? Ficaram as memórias, portanto, não é muito taxativo de que a questão tu analisas, e eu vou lhe dizer por que isso ocorre. Tu estás a negar, não queres? Não estou a negar, só fiz uma observação de que não é muito. Por vezes nós falamos e nos anulamos, quer dizer, ficamos como se estivéssemos fora do contexto, e não, é só isso que eu acho que não é muito assim. Tá bem, eu compreendi. Mas eu vou lhe dizer porque que esses sinais e sintomas, quer da economia planificada, assim como de algum monopartidarismo, ainda são visíveis no dia a dia da atuação dos atores de Estado, sobretudo. Uma das razões muito simples é o mesmo grupo político que interpretou funções de governação no Estado monopartidário e de economia planificada continua a interpretá-las até agora. Portanto, fez uma Sindaco, quero só concordar contigo do ponto de vista comportamental, não é? Nós temos sérias dificuldades de efetivarmos um Estado de Direito pleno e uma economia de mercado de igualmente. O que estás a dizer foi contrariado com a implementação do protocolo de Lusaka, eu me explico. Houve a partilha de ministérios. Quando se faz a aprovação da lei de 1900, sim. Quando me dizes, por exemplo, de que continua a vir, que o mesmo grupo pensou e depois... Porque aqui isto, o que eu lhe dizia não é muito taxativo. E repare que do ponto de vista... Sim, veja que, por exemplo, há exemplos concretos que é preciso partilhar. Veja que do ponto de vista concreto, nós tínhamos uma Constituição que não era de facto, antes da de 2010, a de 92, que veja, por exemplo, o que ocorria. O Presidente da República, naquela altura, tinha o livre-arbítrio de nomear os ministros e governadores. Mas para os ministros e governadores ou quadros que estavam direcionados ou que ocupavam pelouros do resultantes do protocolo de Lusaka, tinha que ouvir a chefia dos partidos políticos, viu? Mas é para ver o que não é taxativo, dizer que se transportou a máquina de 1975 para o partido monopartidário para aqui. Mas não é verdade, já tivemos várias rupturas. Tá bem, mas só dizer que já tivemos várias rupturas, não podemos assumir publicamente. Essa era a perspectiva. Estar algum tempo a voltar ao tema. Por que não é que o presidente Eduardo Santos houve uma fase que podia exonerar ministro do MPLA, mas não da UNITA, sem ouvir o presidente da UNITA, por exemplo, ou do PRS. Estão a falar todos ao mesmo tempo, assim fica. Houve esse contexto aqui neste país. Um de cada vez. Então não podemos sempre transportar uma coisa. Eu queria terminar com essa última questão que o Denilson trouxe, e muito bem, sobre a dificuldade de registrarmos as propriedades. E liberal disse que deve ser informação de 3 anos atrás. Não, já está um pouco facilitado. Faça isso. Ok. O simplifica está em vigor. O jornal de expansão. Jornal de expansão. Então, você leu o jornal de expansão, não foste lá. Eu queria ouvir que foste lá. Não, o jornal de expansão
Não, a imprensa existe para isso. Não. Eu, como cidadão individual, Não estou a descredibilizar nada, mas é mais todos concreto. os pontos da vida do país e depois torná-los públicos. Não, por isso é que temos a imprensa. Tu estás a dizer no abstrato, eu estou a licitar uma nota de jornal. Não, é abstrato, porque eu E é da frequento semana essas passada, instituições. está a dizer assim, em Angola, de 93 de cada 100 propriedades não são escritas. Esse dado estatístico. Não, eu estive na conservatória do registro predial na quinta-feira. Está as moscas, o angolano não vai lá, ele pensa logo que vai pagar imposto, então não vai. Muitas das vezes, nós mesmos, as nossas casas, Sinaco, não diga isso. É o interesse, porque as casas estão aí. Um exemplo, todo indivíduo que recebeu casa na centralidade tem que pagar IPU. Procura saber quem está aí lá voluntariamente. Não tem nada a ver com isso, é questão de ir lá. Mas também qual é o retorno do investimento? Uma nota. Tem de pagar o IPU. É ir lá. Ninguém está aí, só não estão aí lá. Eu estive lá quinta-feira, está vazio. É rapidinho. Liberal, eu quero concordar com o Sindá quando ele diz que há certos comportamentos modelares, de modelos, que nós transportamos. Há pessoas... há operadores na nossa administração pública que têm a dificuldade de diferenciar o bem público e o bem privado. Mas isso estrangula o modelo econômico, não estrangula porque estrangula. Nós temos pessoas hoje, e o deputado que até convive com algumas delas, que estão lá na nossa Assembleia Nacional desde 92 e sempre têm uma relação com o Estado de propriedade. Pronto, mas isso estrangula ou não estrangula? Estrangula. Precisamos de fazer uma reforma profunda do nosso modelo de administração pública. O Simplifica aponta alguns sinais, mas os sinais são normativos. O nosso problema não é meramente normativo, é comportamental. E o sindicato aqui teve muito bem. Nós precisamos mudar a configuração mental dos nossos operadores públicos. Um outro elemento importante também que temos que observar aqui, né, é o modelo econômico. O nosso modelo desde 92 apontou em termos constitucionais, em termos até do próprio posicionamento dos próprios operadores públicos, ao modelo sociocapitalista. Mas qual é o grande problema? Em período de guerra apontava mais para determinante socialista, um Estado mais providenciário, enfim, estávamos em período de guerra, a população precisava ser acudida, Mas depois, no finalzinho da guerra, fomos para o radical do capitalismo, criamos oligopólios, monopólios, ou seja, hoje temos um modelo econômico discutível no sentido que não se sabe se é intervencionista, se é no extremo do capitalismo, porque intervencionismo significa que em tudo o Estado faz parte e dá o melhor serviço ao cidadão. Denilson, esqueça isso. O que é que ocorre? Essas teses, hoje, você tem uma commodity. Você falou bem, agora você está te contrariar. A necessidade da produção. Se você tem uma fonte, você depende 90% de uma commodity. Calma, liberal, vou terminar. Não importa muito o modelo econômico que você vai... Excessivamente intervencionistas, mas porém as pessoas vivem bem. O princípio do welfare state, que é o estado de bem-estar social, nos países funciona. Nós em Angola não podemos dizer que é um Estado intervencionista, porque não provém melhores serviços para as populações. Precisa melhorar a eficiência dos seus serviços, isso é o produto que apresenta às populações. Também não podemos dizer que temos um Estado capitalista, porque temos oligopólios, não temos concorrência. Quer dizer, então, quando queremos discutir o modelo econômico, e temos que aprofundar, para terminar, a nossa reforma salarial e da administração pública ocorreu em 97, 98. O Denilson, quando fala de que não temos concorrência, está a se referir a quê? Até porque há uma lei que foi aprovada. Mas liberal, eu quero concordar com toda a abordagem que o Denilson está a fazer. Apesar de nós termos a lei da concorrência, os monopólios e oligopólios não desapareceram em Angola, continuam Mas ali. também não eram para desaparecer. Não, mas a lei prevê efetivamente. Por que é que tu tens uma lei? Da concorrência. Por que é que tens a lei da concorrência? Não efetivamente para os grandes darem espaço aos pequenos. Para um grande não pode ficar com tudo. Exato. E definir preços, mas tu tens a Carrinho a definir o preço
Tens a Carrinho a definir o preço, inclusive, de uma produção completa. Não, mas a Carrinho ela é que define o preço, estás a perceber? A Carrinho Está aí com os teus. imposto. Mas deixa só, é só para. Ninguém está impedindo. É só para concordar com esta análise. Há análises que nós precisamos fazer, mais para olhar para o futuro do país, Exato. menos para o presente. E por que é que precisamos olhar para o futuro? Porque nós precisamos efetivamente discutir, e eu insisto, se somos uma economia de mercado, ou uma economia mista, uma economia, sei lá, vamos chamar o que quisermos. Intervencionista como tal. Por quê? Existem características próprias de uma economia de mercado. Eu recentemente recebi jovens no meu escritório, na Assembleia Nacional, que procuraram porque foram excluídos do concurso público. E eu olhei para eles e eu disse, eu ultimamente não me coloco muito à frente deste assunto, porque eu acho que vocês, enquanto jovens também, estão a correr todos para o Estado, porque o Estado vos dá segurança. Mas eles têm a razão deles. Por que eles vão para o Estado? Porque o Estado oferece a tal segurança laboral. O privado hoje não oferece a segurança laboral. Quem tem que construir o modelo econômico? Quem vai construir? Quem está no governo. A segurança laboral é transversal, né? É transversal, mas o privado não te dá segurança laboral. Não te dá. Hoje tens emprego, amanhã não sabes se já estás desempregado. Portanto, hoje nós estamos a discutir, e eu fiz uma publicação agora. Essa nova lei de geral trabalho. Eu fiz uma publicação agora. Eu fiz uma publicação agora sobre este debate e alguém diz, mas estão sempre a falar da função pública e nunca estão a falar do privado. Estás a perceber? Voltamos à discussão que é concreta. Então, eu penso que nós precisamos efetivamente definir o nosso modelo, ir ao encontro do ideal. O ouvinte ficou atento, nós falamos do salário mínimo. Não, sim. Ele fez uma pergunta em função, talvez a minha publicação foi indutiva. Foi indutiva, ele não deixa de ter razão, o ouvinte. Mas o Denilson está coberto de razão. Nós precisamos definir para o futuro. O Estado precisa sair cada vez mais. A nossa Constituição já, penso que é no artigo 89, já fala do ponto de vista, o Estado é regulador, é uma entidade reguladora, regula os limites de intervenção. Sim, há limites. Agora, precisamos sair do formal para o material. Bem, são questões a lei é formal, deputado, mas agora vamos voltar aqui a essa questão quente do dia. Foram, de facto, aqui opiniões muito importantes sobre o modelo econômico do Estado, até porque fizemos colação a essa questão dos salários. Tudo está, no fundo, no mesmo pacote, tudo se envolve. Mas eu gostaria de voltar mesmo ao tema vertente. Eu queria perguntar assim, senhor deputado, se haverá alguma data indicativa, se há alguma expectativa para que o pacote volte, ou o pacote vá à Assembleia Nacional para ser discutido. Eu não sei de que pacote está a referir. Este que estamos aqui a nos Não, quem tem Não, o senhor está lá, saberá de alguma coisa? Não sei, eu não sei absolutamente nada. Estou a ouvir pela imprensa. Estou a ouvir pela imprensa. Portanto, estamos à espera. É importante, no fundo, é isto no acordo consta, efetivamente, é o último ponto da ata, mas isso requer uma iniciativa do próprio governo. O governo vai remeter ao Parlamento. Será expectável? Porque isto há de acontecer. Se o governo disse que vai aumentar os salários de forma retroativa em março, a dinâmica do Parlamento, o que é expectável? Quando é que isto, no seu entendimento, deve entrar para a deve ser agora. Parlamento? Deve ser agora, e deve ser uma lei com caráter de urgência. Exato. Deve ser uma lei com caráter de urgência no sentido de não haver aqui questões que possam impedir outra vez a materialização deste acordo. Embora eu continuo a insistir que pode ser implementado efetivamente a partir de agora de janeiro, temos tempo suficiente. Com efeito, o Estado ganha muito mais porque a base tributária ainda é elevada. Quem ganha é o Estado nunca perde. Quem vai perder é o funcionário. Logo, eu não sei porque que o Estado, por ser pessoa de bem, será? Estou aqui outra vez a fazer advocacia ao Estado. Aliás, de boa fé. Estágio de boa fé. Liberal. Vamos lá, pronto, estamos a terminar. O nosso tempo está a ficar escasso. O sindicato diz que o sindicato, para já, não é? As centrais sindicais, que seja, exigem que o pagamento seja efetivamente feito em janeiro.
Se não ocorrer, dia 8 haverá uma reunião mais alargada para deliberar o que é que poderá acontecer. A greve nesses termos, dia 8, reunião, depois fica extemporânea, vá lá ou não, até março. Se tivesse menos idade, diria ao contrário, mas por mim é esperar até março. E porque qualquer paralisação vai incidir outra vez na coleta de receitas, com consequências que não interessam. Eu ia apelar ao sindicato para manter um nível, então com muito nível, muito civismo e com muita maturidade, que se mantenham serenos. Nós somos todos trabalhadores e vamos ver em março se caem ou não os retroativos, para vermos se cumpre-se com o acordo. Já eu acho que o sindicato deve manter a pressão. A pressão não é greve. É a pressão, a greve. Não, mas o sindicato nem sequer falou em greve ainda. Está a sugerir o deputado Benito. Sindaco, esses minutos finais. A primeira nota da imprensa que o sindicato fez sair a reagir a esta mudança da parte do governo já falava apontava claramente no ponto que caso neste mês não se observe a depressão. Essa atualização, esse reajuste há de cair-se para a terceira fase da greve. Portanto, está lá dito. Não é isso. Por quê? Porque o acordo é isso. O acordo teve efeitos imediatos sobre a greve. Por exemplo, a greve foi suspensa diante do acordo. A partir do momento que o acordo é violado, se essa é a competição das centrais sindicais, significa que volta-se no ponto de partida. Quer dizer que o sindicato quer voltar a ver o filho em casa, né? Estamos a terminar. O filho já não vai assistir a aula. Perder um ano de Covid. Estamos a terminar. Isso não é minha vontade. Não é minha vontade. Isso é fato. Quando tu tens acordo, Danielson, o acordo envolve duas partes. Uma das partes desfaz-se 30 segundos. Tem um comportamento diferente do acordado. Portanto, tu tens que... Pronto, sindicato. Pronto, sindicato. Pronto, já o Danielson tem 30 segundos. Eu fui traído aqui. Há aqui 2 relógios, pá. O meu está algo que atrasado. Mas estamos a terminar. Vai lá, Danielson. Mas fica aquela discussão de sempre, né? De que precisamos melhorar a nossa capacidade negocial. Mas hoje eu vim com o tema de que precisamos melhorar a nossa capacidade de comunicação de crise. Mas ainda assim continua o processo negocial. A administração pública tem de ter estratégia e competência de negociação. Os grupos... O que é que acha? Uma questão muito rápida. O que é que acha? Os sindicatos devem fazer greve ou não, na sua perspectiva? Não, greve não. Vários mecanismos de pressão para que efetivamente todos os itens do caderno de reivindicação sejam todos eles acudidos e Fica aqui mais uma edição do programa Contenda Verbal. Obrigado, amigo ouvinte, por nos ter acompanhado. A conversa foi com o deputado Nelito Equico, deputado do grupo parlamentar da UNITA, também com o liberal Alicerces, Danielson Duro na Willa e Antônio Sindaco em Benguela, numa técnica hoje assegurada pelo José Bastos, também pelo Evandro Ramos. Estivemos também no Facebook, na página da Rádio Mais no Facebook, uma inovação que entendemos que deverá continuar. Fica aqui esta edição na certeza de que no próximo sábado haverá mais Contenda Verbal aqui na sua rádio. Até lá, já sabe, o resto da nossa programação também é boa. Até já. Sábado, das 10 às 12h30, Contenda Verbal. Essas pessoas não se enriqueceram por herança. O frente a frente de ideias, factos e opiniões. Não pode, em todas as vias, procurar lucros. Não, por isso é que eu disse com Depois de Cabinda, Benguela e Uambo, vamos à Willa, com o mesmo objetivo de transformar estratégias e potenciar negócios. Fórum Negócios e Conectividade, 4ª edição, Willa, 28 e 29 de março de 2025. Conversar entre parcerias distantes para aproximar negócios. Marque já a sua participação. Negócios-conectividade.ao ou para 943-023-747, 947-787-689. Grupo Média Nova. Em abril. O Bom Dia Capital. Tem mais.
sempre comigo. Mara Dalva. Em abril. Um grande amor nunca se esquece. A partir de 8 de abril, na Rádio Mais. Eu, Patrícia Costa, voltei. Tarde Mais.